deputado José Antônio Barros Munhoz, vamos iniciar a composição da mesa. Chamo para vir à frente o senador da República, Romeu Tuma. Chamo também presente o delegado-geral de polícia em exercício, Dr. Alberto Angerami. Chamamos também aqui para compor a mesa o presidente da associação homenageada, Dr. Sérgio Roque. Chamamos também à frente o deputado estadual, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Roberval Conte Lopes. Esta mesa oficial é composta de 4 lugares e irão sendo compostos na medida em que nós venhamos a ter novos espaços sendo abertos. Para proceder à abertura oficial, chamo a maior autoridade desta casa, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado estadual Barros Munhoz. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Eu gostaria de saudar todas as autoridades aqui já mencionadas, o senador Romeu Tuma, também delegado de polícia, o doutor Sérgio Roque, que é o presidente da Associação dos Delegados, ora homenageada, completando 60 anos de vida, o doutor Angerami, que é o delegado-geral de polícia em exercício, o nosso querido e particular amigo Conte Lopes, que é o primeiro vice-presidente desta casa, o doutor José Leal, que eu também chamaria para compor a extensão aqui da mesa, e que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, e especialmente o extraordinário deputado, o brilhante deputado estadual, Fernando Capês, que é o autor do requerimento desta sessão solene em homenagem à Associação dos Delegados, para que fique próximo da presidência para assumir a presidência dos trabalhos. Eu realmente tenho um compromisso absolutamente inadiável hoje, mas fiz questão de atrasar o máximo que pude esse compromisso e aqui estar na abertura dos trabalhos dessa sessão solene, em homenagem a esse deputado, o Fernando Capês, que é um deputado atento, preocupado, competente, trabalhador, dinâmico, empreendedor, realizador, enfim, um deputado que, estando no primeiro mandato, parece que já é um veterano das lides parlamentares e da atuação legislativa. Um deputado que honra e dignifica esse parlamento. Mas também fiz questão de aqui estar para homenagear a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e os delegados de polícia do Estado de São Paulo. Eu
não preciso dizer das ligações afetivas que tenho, das relações de parentesco que tenho com pessoas que trabalharam e honraram e dignificaram os postos que exerceram na Polícia de São Paulo. E também acredito que não preciso dizer o respeito e a admiração que tenho pelo trabalho da nossa Polícia Civil, do nosso querido Estado de São Paulo. Eu deixo, doutor Sérgio, um grande abraço, não apenas ao senhor e aos dirigentes da associação, mas eu quero que esse abraço seja estendido a todos os delegados de polícia do Estado de São Paulo. Passamos por momentos difíceis, evidentemente. A luta pela valorização da classe é intensa e necessária e urgente e merece, de nossa parte, estejam todos os delegados de polícia do Estado certos disso, respeito e consideração. Eu passo a presidência, então, e peço licenças para me retirar, a esse ilustre deputado Fernando Capeza. Um grande abraço e parabéns à associação e a todos os delegados de polícia do Estado de São Paulo. Comparecem ainda para prestigiar esta importante sessão solene, já nominado, Dr. José Leal, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, agora sentado à nossa esquerda. Dr. Carlos Alberto Strassini, representando o excelentíssimo senhor secretário dos Negócios da Segurança Pública, a quem agradeço pelo apoio. E ainda comparecem a esta sessão prestigiando Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Dr. Luiz Maurício de Souza Blazek, delegado de polícia e diretor do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia, Dr. Dirceu Jesus Urdiales, delegado de polícia e diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de Ipol, também aqui presente, Dr. Francisco de Souza Campos, delegado de polícia e diretor do Departamento de Identificação e Registros Diversos, DIRD, Dr. Ilquias de Oliveira, nosso sempre deputado Ilquias de Oliveira, presidente da Associação dos Funcionários Públicos da Polícia Civil do Estado, Dr. Kleber Antônio Torquato Detalhe, delegado de polícia e diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, de Inter 9, Piracicaba, eminente Dr. Ronaldo Castelo Branco, diretor-geral da Universidade Anhanguera de São Paulo, apoio da universidade ao evento, Dr. Maurício Souza e Silva Dutra, delegado de polícia e diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, de Inter 1, São José dos Campos, Dr. Paulo Afonso Bicudo, delegado de polícia e diretor do Departamento de Polícia Judiciária, de Inter 2, Campinas, eminente Dr. Eduardo Alage, delegado de polícia e diretor do DENARC, Departamento de Investigação sobre Narcóticos, excelentíssimo senhor doutor desembargador José Gonçalves Restei, representando aqui o eminente Dr. Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação Paulista dos Magistrados, a APAMAGES, sempre prestigiando todos os eventos da Assembleia Legislativa, uma entidade que conta com a simpatia, o apoio e a amizade de todos nós, deputados estaduais. Um grande abraço, os mais efusivos encômios e cumprimentos ao eminente presidente Henrique Nelson Calandra, e essa casa sempre estará aberta aos magistrados e à APAMAGES. Dr. Itamar Borges, coordenador de articulação da Secretaria do Meio Ambiente, Dr. Paulo Rios, delegado de polícia, chefe da assessoria Polícia Civil da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Gonzaga Dantas, ouvidor da polícia, senhor Raul Carlos Zomignani, aqui representando o Consulado Geral da Itália, acompanhado pelo militar da Arma dos Carabinieri, Giovanni Gaffo, senhor Antônio Carlos de Faria, prefeito
da nossa querida, simpática e acolhedora Estância Climática Decaconde. Feitas estas nomeações, nós iremos aqui nominando, pedimos que aqueles que não foram chamados se identifiquem junto ao cerimonial. Esta sessão solene, ela foi convocada pelo presidente desta casa. Somente o presidente da Assembleia pode convocar sessões solenes. A sessão solene não pode ser convocada para qualquer finalidade. A sessão solene tem uma rígida previsão legal e regimental. Muitas sessões são solicitadas, mas infelizmente não acabam sendo convertidas efetivamente em ações concretas, porque isto passa por todo um cerimonial de análise até chegar à deliberação final da presidência da Assembleia. Quando, a pedido do nosso querido presidente, Dr. Sérgio Roque, solicitei esta sessão solene para homenagear os 60 anos da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, foi com satisfação e sem nenhuma surpresa que vimos a facilidade com que essa sessão foi deferida, a honra de todos os deputados. O presidente nem sempre vem fazer a abertura de sessões solenes, é muito difícil pelos seus compromissos, e ele fez questão de estar aqui presente. O primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Conte Lopes, fez questão de vir aqui, e aqui representando todos os deputados, uma vez que ostentando o cargo de primeiro vice-presidente, é o substituto imediato do presidente da Assembleia. Por esta razão, ficamos todos muito felizes. Será uma sessão importante, justa. Aproveitamos também para homenagear os 20 anos do Sindicato dos Delegados de Polícia, tão bem presidido pelo Dr. José Leal, e peço a todos que, com muita reverência e respeito, fiquemos todos em pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar, sob a regência do primeiro sargento músico da Polícia Militar, Abraão de Mogi das Cruzes. Agradecemos mais uma vez a cooperação da Polícia Militar, do seu corpo musical, da banda, sob a regência do primeiro sargento músico Abraão de Mogi das Cruzes. A eterna gratidão desta Assembleia Legislativa. Uma boa noite aos senhores da gloriosa Polícia Militar.
Passamos agora, esta presidência concede a palavra a este verdadeiro símbolo da Polícia Civil de São Paulo, um orgulho para todos os integrantes, especialmente para os delegados de polícia, um delegado de polícia que teve uma trajetória gloriosa, cheia de honras, e hoje integra o mais alto grau no Legislativo, que é o cargo de senador da República. Esta casa se sente honrada e com muito orgulho concede a palavra ao eminente senador da República, Romeu Tuma. Meus queridos irmãos, companheiros da Segurança Pública, é uma honra hoje estar aqui presente, graças ao convite do ilustre deputado Capês e do nosso presidente Sérgio. Eu gostaria de saudar um por um, já que o Capês o fez, eu pediria licença para, na voz dele, aproveitar e saudar todos os presentes, em razão do número que aí está. Então, saudaria com meus irmãos. Meus irmãos, e hoje eu aqui me encontro com uma felicidade enorme. Até porque, vendo antigos companheiros que trabalhamos juntos por tanto tempo, e agora uma juventude que assume os nossos lugares ao longo do tempo e ao longo da jornada. E tem uma coisa tão maravilhosa, doutor Capês, nesse momento. Esta cerimônia está um promotor, procurador da Justiça de São Paulo, um oficial da Polícia Militar e um delegado de polícia. Vamos esquecer que nós somos parlamentares, para sentirmos a honra de ter servido na Segurança Pública de São Paulo. Hoje, doutor Angerani, eu falava pessoal que eu acordei de manhã, lembrando os colegas, doutor Cobra, Rubens Liberatore, Celso Teles, professor Reale, que me nomeou delegado de polícia, secretário de segurança, e tantos outros passaram pela nossa memória, que o coração aciona a memória, da saudade daqueles que foram nossos companheiros em momentos difíceis de luta. E eu acho que a Polícia de São Paulo, por ser historicamente a mais antiga, perguntava eu ao Sérgio se não faria 100 anos que Tibiriçá criou a Polícia Civil de São Paulo, e serviu de exemplo para a Constituinte de 88, quando foi obrigatório, e nós estávamos presentes na discussão, eu estava na diretoria da Polícia Federal, quando nós formamos um grupo e pedimos que constasse da Constituição a obrigatoriedade de ser bacharel em Direito para ser delegado de polícia. E ela hoje está na Constituição, o que obriga os estados a realmente fazerem os seus concursos sempre com bacharel em Direito para a chefia, a autoridade policial que comanda, sem dúvidas, as unidades policiais. E nesses dias aqui, eu contava ao senhor, doutor Capês, que eu tenho um carinho muito especial. É um homem do Ministério Público que tem um amor pela polícia que às vezes a gente fica querendo se igualar. Pelo carinho, pela responsabilidade, não é, Sérgio? O Sérgio sabe disso. O Dudu, o Eduardo, cujo pai me levou para a polícia, doutor Neymar Jorge, tem eu tive uma felicidade enorme esta semana que passou, porque nós estávamos discutindo o projeto do crime organizado. E essa divergência, às vezes, que há entre o Ministério Público, a polícia, a PM, a Polícia Civil, a PM, dá uma amargura muito grande para a gente. Eu sou um sofredor com isso. Não sou um lutador para ser dono titular de nada. Eu acho que a unidade faz a força. E nós conseguimos, desse projeto do crime organizado,
a colaboração efetiva. O Dudu estava lá, aprovou o acordo em que o Ministério Público vai trabalhar com a polícia sem nenhum resquício de dúvida no comportamento e benefício da sociedade. Então eu vim aqui achando que era uma oportunidade de sentir que nós estamos nos unindo, devagarinho, a passos talvez não muito largos, mas com a presença do grupo do Eduardo, e todo o Leal está sempre lá com a gente, o Sérgio. A minha sala é meio escritório dos delegados, e eu me sinto muito feliz que esse progresso vem vindo e modificando algumas coisas. Agora nós estamos terminando o Código do Processo Penal, talvez não fosse nem o momento de falar, mas é a alegria que a gente tem de estar somando, de ir buscando as coisas que possam trazer à sociedade brasileira e aos paulistas que nós representamos nas casas legislativas, que nós estamos trabalhando, objetivando o bem-estar da sociedade. A criminalidade não pode vencer nunca. A nossa força é maior porque ela é ligada à vontade divina. Nós representamos, provavelmente, a vontade de Cristo de fazer respeitar a lei e a ordem. E é isso que nós desejamos, e carinhosamente agradeço Vossa Excelência, Dr. Capês, por esta oportunidade de estar aqui hoje, com uma alegria imensa no coração. Acho que a gente tem momentos na vida que a gente vai chegando ao fim dela, ainda tem alegrias para poder viver e conseguir as amizades que a gente tem, ser mantida ao longo do tempo, ao longo dos anos. Que Deus ajude a todos nós para que possamos, junto com Deus, vencer e deixar a bandidagem do lado de lá e nós conseguirmos a vitória permanentemente. Obrigado. Está aqui também presente Dr. Aldo Galeano Júnior, delegado de polícia da Seccional Centro, ex-diretor do DECAP, representando a Polícia Federal de São Paulo, Dr. Adriano Franco Penteado, uma presença também do esporte, o campeão brasileiro de Stock Car, Lineu Linardi, um grande entusiasta da polícia, também aqui presente. Passo agora a palavra ao primeiro vice-presidente desta casa, deputado Conte Lopes. Senhor presidente, deputado Fernando Capês, queria cumprimentá-lo por essa homenagem aos delegados de polícia, Associação dos Delegados de Polícia, nosso chefe e companheiro, senador Romeu Tuma, amigo de há muito tempo, senador do nosso partido, PTB, que defende os interesses realmente do povo brasileiro. Doutor Angerame, que já conhecemos há muito tempo, desde as velhas épocas da Rota, do Garra, dos trabalhos nas ruas do dia a dia. Eu fiz questão de participar dessa solenidade, primeiramente para agradecer à Polícia Civil de São Paulo, porque aqui há 22 anos nós estamos aqui no nosso gabinete, a gente é muito procurado pela população e pedindo ajuda, pedindo apoio. Está aí o nosso irmão Guilherme, da Vila Mazém, delegado, um abraço. E a gente tem sempre procurado os delegados, e a gente é sempre muito bem recebido. E é importante, realmente, isso que falou o doutor Romeu Tuma, essa ligação que tem que existir entre as polícias de São Paulo. É evidente que, às vezes, o mundo político tenta jogar um contra o outro, que não é real. Honestamente, a minha vida inteira nas ruas, combatendo o crime,
enfrentando bandidos. Eu sempre fui parado na delegacia de polícia. E, honestamente, sempre fui muito bem atendido nas minhas ocorrências. Sempre, pelo contrário, quantas e quantas vezes a gente acordava, né? Delegados de polícia, ó, estamos dando uma força aqui. E a gente tinha aquela força realmente. Então, por isso eu faço questão de estar aqui, né? Deputado Euquias de Oliveira, que foi deputado conosco aqui nessa casa. Prazer tê-lo aqui conosco, sempre deputado, sempre defendeu a Polícia de São Paulo. Então eu fiz questão até de descer, porque é daqui que a gente defende a polícia todos os dias. O trabalho que os policiais fazem. Até com um programa de rádio que a gente tem todos os dias, tá aí o doutor Tagil, que nos acompanha diariamente, a gente passando as ocorrências, falando daquilo que a gente faz. E a gente fica feliz em poder demonstrar o trabalho, tanto da minha Polícia Militar como da Polícia Civil. E vou dizer mais, eu só acho que nós vamos nos dar bem mesmo no mundo quando nós lutarmos por aquilo que a gente faz de importante que ninguém faz. Essa é a verdade, doutor Jerame. Tem uma coisa que nós fazemos que ninguém faz. Ninguém. Que é arriscar a vida em defesa de pessoas que a gente sequer conhece. De estar no dia a dia e numa guerra contínua nas ruas de São Paulo contra a PCC, contra crime organizado, contra tudo. E nós teríamos que ter uma forma, até os senhores aí, doutor Sérgio Roque, de demonstrar à população esse trabalho que é só nosso. E, infelizmente, eu acho que nós perdemos um pouco isso com o tempo, não sei porquê, mas aquele trabalho do dia a dia, que a gente chegava à sociedade, mas nós fazemos isso, ó. Nós perdemos companheiros, nós perdemos policiais quase que diariamente aqui nas ruas de São Paulo, defendendo a sociedade. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui, na frente de delegados de polícia, na frente da Polícia Civil de São Paulo, como eu disse, que tive a honra de trabalhar junto, de correr junto, de estar ao lado. Então, aos senhores que aqui estão, espero realmente que a gente continue cada vez mais unido, nobre senador Romeu Tuma, que nós possamos estar cada vez mais ligados uns aos outros, né? Até nas nossas lutas. Eu, pelo menos, não sou nem um idiota de achar que um delegado não possa ganhar bem. Pelo contrário. Se eu queria que o delegado ganhasse 20 mil, ganhasse o que ganha o promotor, o que ganha o juiz. E por que não pode ganhar? Se a função é tão nobre quanto. Por quê? E eu queria ganhar 20 até por cento dos 20 mil. O duro é eu, como capitão, ganhar 3,5, que é os 20 dias que eu ganho por mês aqui. Os 20 dias que eu ganho da PM, porque eu saí da PM para ser deputado, né? Então era que sair como capitão. Então era importante, sim, que nós fôssemos valorizados em todos os aspectos. E só nós vamos ser valorizados o dia que a gente lutar por aquilo que nós sabemos fazer, que é dar segurança ao povo de São Paulo. Obrigado pela presença de todos, boa sorte e disponha desse deputado aqui, primeiro vice-presidente, e parabéns, Fernando Capês, pelo trabalho, sempre lutando aí também em interesse da sociedade. Obrigado, gente, um abraço. Passo a palavra ao delegado-geral de polícia em exercício, eminente professor Alberto Angerame. Deputado Fernando Capês, inicialmente, muito obrigado por essa homenagem aos delegados de polícia. Neste momento em que a associação completa 60 anos de existência. O nosso paradigma de delegado, senador Romeu Tuma, doutor Stracini, representando o nosso secretário, deputado Conte Lopes, de muitas disputas aí na rua, lutas, né, sempre contra o inimigo comum. Sérgio Roque, presidente da associação,
Dr. Leal, presidente do sindicato, dois baluartes na luta eterna dos delegados de polícia, meus colegas do Conselho da Polícia Civil, presentes. Eu me lembrava agora da história da criação do delegado de carreira, quando Jorge Tibiriçá era o presidente do Estado de São Paulo. E muito jovem, era o secretário da Justiça e da Segurança Pública, o Washington Luiz, o chamado paulista de Macaé, que veio a ser presidente da República, nascido em Macaé, no Rio de Janeiro. Eles foram fazer uma visita a um latifundiário da região de Campinas, almoçar com o dono de algumas fazendas, ou uma fazenda só, muito grande. Chegava até Mogi-mirim. Foram fazer uma visita e, naquela época, os imigrantes italianos substituíam a mão de obra escrava no Brasil e as fazendas de café eram todas ocupadas por colonos italianos. E antes do almoço, o capataz da fazenda veio à presença do proprietário, dizendo que, mais uma vez, o italiano Giuseppe Gardini estava como anarquista, contestando contas que eram feitas no armazém, achando que o fazendeiro se apropriava de valores dos colonos e cobrava acima do preço de mercado. Era um anarquista e, mais uma vez, ele criava uma convulsão na fazenda. E, sem delongas, o dono da fazenda determinou que ele fosse expulso da fazenda, com a esposa, 2 filhos, a esposa grávida, e que saísse pelo caminho mais longo, que era por Mogi-mirim, e disse: quem sabe uma cobra pica o Giuseppe e sua família e eles nunca mais vão dar trabalho para ninguém. O presidente de São Paulo ficou assustado com essa postura. Não quis ser indelicado com o anfitrião, mas chamou o Washington Luiz e disse: não imaginava que essas arbitrariedades eram cometidas no nosso Estado. Isso é preciso acabar. E disse ao fazendeiro: eu levo a família para São Paulo, lá nós temos a imigração, na Visconde de Parnaíba, no Brás ainda existe, hoje é um museu, se não me engano, e eu levo a família de italianos para São Paulo. Voltaram para São Paulo de trem. E foi nesse dia que Jorge Tibiriçá disse a Washington Luiz: é preciso que tenhamos representantes seus nas cidades mais importantes do Estado, porque o princípio da legalidade não pode ser violado dessa forma. É preciso que se cumpra a lei. É preciso que os colonos sejam tratados com dignidade. A escravatura acabou no Brasil. E mais do que isso, nós temos um grande problema, que é o Lampião de São Paulo, o Dioguinho, que está apavorando todo o interior. Então precisamos de um representante em cada cidade, um representante seu, e que sejam advogados renomados. E foram escolhidos os 9 primeiros delegados de polícia, que tiveram exercício em 9 cidades de São Paulo, as mais populosas, as mais importantes. Foi assim que nasceu a carreira de delegado de polícia, para que se inserisse no nosso contexto a legalidade. A Polícia Civil é dirigida por bacharéis, está na Constituição e, portanto, nós
trabalhamos apenas com o respaldo da lei, e só com o respaldo da lei. A Polícia Civil está entrando numa nova era. Estamos com alguns instrumentos que nos foram fornecidos agora, para que possamos voltar a ser uma polícia eminentemente investigativa. Se o legislador pátrio diz que a Polícia Civil, dirigida por delegados de polícia de carreira, é responsável pela apuração das infrações penais, nós devemos ser especialistas na investigação criminal. Se apura infração penal através da investigação criminal, que nos crimes de maior potencial ofensivo a investigação é formalizada através de um instrumento que é um dos instrumentos mais democráticos desse Brasil, desse país, que é o inquérito policial. Portanto, a polícia nova está inserindo novamente no nosso contexto a cultura da investigação criminal. E a associação tem responsabilidade nesse trabalho da administração da Polícia Civil. Tem responsabilidade, sim. O sindicato tem responsabilidade nesse trabalho, porque é a associação, é o sindicato, os dois órgãos de representação de classe que fazem a conscientização para que nós sejamos realmente os responsáveis pela apuração das infrações penais. E nada mais justo do que se homenagear a associação com 60 anos, que teve presidentes maravilhosos, um dos quais, aqui presente, Dr. Kifuri, um dos homens mais ilustres e cultos da Polícia de São Paulo. E teve Coriolano Nogueira Cobra. O Dr. Tuma falava com muito carinho do Dr. Cobra, que foi meu professor de investigação policial na Escola de Polícia da São Joaquim. Um homem maravilhoso. O Dr. Tuma falava do homem disciplinado que era o Dr. Tuma. A Polícia Civil é disciplinada, porque teve os exemplos de Tuma, de Cobra, de Kifuri, e continuará sendo profundamente hierarquizada e disciplinada. Muito obrigado. Anunciamos também a presença do eminente delegado de polícia da Divisão de Crimes contra a Saúde, Dr. Rui Marchione Barros. E concedemos, nesse instante, a palavra ao mas sempre delegado-geral, mas sempre presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, essa também referência nacional e internacional da Polícia Civil, eminente Dr. Abraão José Kifuri. Nobres autoridades presentes, já nominadas pelo cerimonial, serei breve, tão breve quanto os 60 anos representam em face da eternidade. Um átimo de segundo, mas para nós esses 60 anos representam uma existência de luta, de vida, de criatividade, de combate, de história. E o deputado Fernando Capês, na sua sensibilidade, senso de oportunidade, nos dá esse galardão de podermos comemorar nosso aniversário de 60 nesta augusta casa. Muito obrigado, deputado. Eu quero falar em nome dos ex-presidentes que já se encontram no Oriente Eterno. E peço licença para nominar figuras que, para mim,
são paradigmas. O doutor Angerame teve o cavalheirismo de citar meu nome, ele vai se lembrar desses nomes também e reverenciá-los. Aqui eu reverencio, reverenciando a história da Associação dos Delegados de Polícia, Antônio Ribeiro de Andrade, Coriolano Nogueira Cobra, Ivair Freitas Garcia, Maurício Henrique Guimarães Pereira, Francisco Guimarães do Nascimento, Amir Neves Ferreira da Silva, Jorge Miguel, Nilton Fernandes, Jair Cesário da Silva. Turma, você se lembra deles todos, turma? São legendas, né? Tanto quanto você. Você é uma legenda na Polícia Civil. E se esses 60 anos são um átimo em face da eternidade, para nós representam uma eternidade. Mercê dessa luta que nos envaidece, nos engrandece. Não conseguimos muito. Nesses últimos 20 anos, quando adentro nesse templo legislativo, alguns fantasmas ressurrectos me afligem o espírito. Algumas desilusões graves aqui passamos, mas algumas alegrias. E a alegria maior talvez seja a da noite de hoje, deputado Cabeça. Muito obrigado por essa lembrança. Nós temos batalhado muito, não só corporativamente, e o Sérgio Roque emergiu-se também com uma liderança oportuna, de lado de Leal, mas nós temos feito política corporativa sim, mas ao lado dela, e com preocupação maior, a política da sociedade, para que ela veja na Polícia Civil não um fim em si mesma, mas um instrumento de consecução do bem comum. Isso é que nos preocupa. Nós não somos agentes do governo que está, mas agentes do Estado. Acima de eventuais interesses governamentais está o livro que nós abençoamos e referenciamos, a Constituição. Abaixo dela, o Código Penal. É isso que nos faz, em face desses 60 anos, não considerá-lo um átimo em face da eternidade, mas uma longa vida de produção. Peço licença ao deputado para fazer uma nominação especial aqui. Doutor Eli Mourão, obrigado pela presença. O decano, talvez, da nossa carreira hoje, toma assento no plenário. 90 e quantos anos, Eli? Que saudade da sua atuação. Quantos outros? Do meu lado ali, filho de Nemer Jorge, outra legenda. Ficaria aqui horas citando esses nomes todos, mas todo esse passado, que hoje é reverenciado nesses 60 anos, estão laureados nos nomes dos ex-presidentes da associação, ante os quais eu me apequeno, ante os quais eu reverencio essa memória e procuro fazer, ainda hoje, apesar de aposentado, mas labutando sempre em prol da classe e da sociedade, um aprendiz de sempre. Que o grande arquiteto do universo a todos nos guie e ilumine. Obrigado. Passamos a palavra, nesse momento, ao presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge. Senhor presidente da mesa, deputado Fernando Capês, que teve a feliz ideia de fazer esta homenagem aos delegados de polícia através dos 60 anos da associação, senhores representantes de diversas entidades, nosso delegado-geral em exercício, doutor Roberto Angerame, nosso presidente do Sindicato Leal, nosso senador e sempre delegado Ramel Tuma, doutor Sérgio Roque, presidente da DIPESP, senhores diretores de polícia. Não vou fazer nenhum discurso. Quero rememorar nesses 60 anos da DIPESP algumas coisas, como o início da nossa associação no antigo prédio do DI, numa sala emprestada, iniciavam os trabalhos da Associação dos Delegados de Polícia. Trabalho que, ao longo do tempo,
vem desenvolvendo e defendendo nossos interesses. Queria aproveitar este momento, que é de congratulação dos delegados, saudando todos os delegados e as delegadas presentes, e, em especial, doutor Eli Mourão, seus 92 anos, doutor Caio Machado, doutor Nilton Piccioli, que em momento algum deixa de estar presente, e doutor Orlando Miranda, nosso guerreiro também de muito tempo. Quero dizer, como presidente da Associação dos Delegados de Polícia, a importância que é o comparecimento de cada um dos senhores e das senhoras a esse evento, para que juntos possamos buscar a reinserção nossa na carreira jurídica, de onde nunca poderíamos ter sido retirados por meras causas de previdência social, deixando o bacharel de carreira jurídica e o Estado de São Paulo com o bacharel há mais de 100 anos, ir para a vala comum, tirando todas as interpretações positivas. Nós juntos precisamos resgatar essa importante situação. Queria aproveitar o momento para fazer um comentário de uma injustiça ocorrida nos últimos dias com o nosso delegado, senador Tuma, que vem através de mídias e de fatos de mais de 40 anos tentar manchar um dos grandes representantes da Polícia Civil, Polícia do Brasil. É uma situação que não existe de forma nenhuma possibilidade de alcançar uma pessoa do baluarte como é e representante como é dos delegados de polícia, o nosso senador Romeu Tuma. Doutor Fernando Capês, que teve a brilhante ideia de prestar essa homenagem à Associação dos Delegados, hoje representada pelo doutor Sérgio, que já foi por muitos outros, como citou o nosso ex-presidente, ex-delegado-geral e amigo Abrão Kfouri, como membro do Ministério Público, fez esta homenagem não tendo nenhuma diferenciação, como não existe nenhuma diferenciação, como já disse aqui também o deputado Conte Lopes, entre a Polícia Militar, o Ministério Público, a magistratura, o delegado de polícia, mas cada um mantendo sua posição, é o que esperamos, que cada um tenha sua grandeza e todos contribuam realmente para a população do Brasil, buscando dias melhores. Parabéns, 60 anos, parabéns para todos nós. Muito obrigado. Anunciamos também a presença do eminente doutor Rui Baracá, chefe de gabinete do delegado-geral de polícia, doutor Antônio Carlos de Castro Machado, ex-delegado-geral de polícia, muito honrados com a presença de Vossa Excelência, muito honrados, obrigado pelo comparecimento. Desembargador Armando Toledo envia ofício cumprimentando a Associação dos Delegados de Polícia, doutor Carlos José Pascoal de Toledo, delegado-diretor do DETRAN, também envia sua correspondência fazendo os cumprimentos. Dr. Licurgo Nunes Costa, delegado de Polícia Judiciária da Inter 4, Bauru, aqui presente também, muita honra recebê-lo. E nós passamos, nesse momento, a palavra ao Dr. Carlos Alberto Strassini, representando aqui o secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Dr. Antônio Ferreira Pinto. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar primeiramente o deputado Fernando Capês, que preside esta solenidade, e ao mesmo tempo parabenizá-lo, parabenizar a Assembleia Legislativa por essa homenagem justa a essa gloriosa Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Quero ainda pedir, trazer aqui a mensagem do nosso secretário de Segurança Pública, doutor Antônio Ferreira Pinto, que pede desculpas por não poder comparecer, por compromissos anteriormente assumidos. E quero cumprimentar também o delegado-geral de polícia, doutor Alberto Angerami,
Dr. José Martins Leal, presidente do Sindicato dos Delegados, Dr. Sérgio Roque, presidente da associação, nosso sempre simpático senador Romeu Tuma, cumprimentar o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Conte Lopes, e o deputado Barros Munhoz, parabenizar mais uma vez por essa homenagem, por essa sessão solene a essa associação, e trazer aqui os parabéns do secretário de Segurança Pública, doutor Antônio Ferreira Pinto, a essa gloriosa associação, e dizer que o Estado de São Paulo tem orgulho em ter, com certeza, uma Polícia Civil preparada, uma Polícia Civil que é orgulho para o Estado de São Paulo, para o Brasil, a mais bem preparada do país e, com certeza, uma das melhores polícias civis do mundo. Trago aqui, então, os parabéns do nosso secretário de Segurança, a essa associação e aos delegados e delegadas de polícia, e trazendo a vocês os votos de que a Polícia Civil do Estado de São Paulo cada vez mais seja valorizada e que seja colocada no lugar que ela merece. Parabéns a todos. Obrigado. Agora, antes de concedermos a palavra aos presidentes do sindicato e da associação, solicitamos que faça uso da palavra o representante de uma associação, também de uma associação que representa aqui, no caso, os magistrados, a APAMAGES, que está sempre presente na Assembleia, fazendo um trabalho incessante, incansável, um trabalho muito importante. E eu quero passar a palavra com muito orgulho, muito carinho, muita amizade ao excelentíssimo desembargador, Dr. José Gonçalves Rosteri. Muito obrigado pelo honroso comparecimento. Excelentíssimas senhoras deputadas, delegadas, excelentíssimos senhores delegados, altas autoridades presentes, compõem a mesa, e as demais que se encontram presentes, a todo e qualquer colega, os votos de que essa entidade prossiga sempre, cada vez com melhor e mais, vamos dizer assim, temos que levar em conta que a Polícia Judiciária necessita de um maior entrosamento com o Poder Judiciário. E isso estamos sempre dispostos a desenvolver uma relação amistosa e também no mesmo sentido de trabalho de toda a segurança pública, que é em benefício da sociedade, em benefício da nossa população. De qualquer forma, o que eu estou transmitindo é a primeira vez que eu falo em público dessa forma, então peço que me desculpem, mas trago o abraço de todos os juízes e desembargadores do Estado de São Paulo à sua Polícia Judiciária. Anuncio a presença do eminente delegado de polícia, titular do 4º Distrito Policial, Dr. João Gilberto Pacífico, aqui presente, muita alegria em recebê-lo. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 1989, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, vários delegados de polícia da Divisão de Homicídios decidiram fundar o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Nesta primeira Assembleia, também ficou decidido que no dia 1º de dezembro de 89, viesse a ocorrer a ratificação do Estatuto Social e da sua diretoria. Presidentes que passaram, Dr. Valdir Martins da Silva, Dr. Kleber Márcio Pascoal, Paulo Roberto Siqueto, Cláudio Rosinho, Baldomiro Girbal Cortada Neto, Basílio Samofalov, Valdomiro Bueno Filho, Ayrton Jairo França, Itagiba Antônio Vieira Franco, Jurandir Santana da Paixão, Francisco Ielo Filho e João Quis Paterno. E temos hoje, para fazer uso da palavra,
o presidente José Leal, poucas vezes vi um nome combinar tanto com uma pessoa. Vossa Excelência transpira dignidade, idealismo, e é um grande orgulho para os delegados de polícia e para o sindicato ter Vossa Excelência na presidência. Com muita honra, esta Casa Legislativa concede a palavra ao presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, Dr. José Leal, que completou 20 anos no último 25 de outubro. Boa noite ao presidente desta sessão solene, deputado Fernando Capês. Boa noite ao senador da República, Romeu Tuma, nosso colega e amigo. Boa noite ao nosso delegado-geral em exercício, doutor Alberto Angerami, e em nome de quem peço vênia para cumprimentar todo o Conselho da Polícia Civil aqui presente. Boa noite, Sérgio Marcos Roque, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que hoje também é homenageado. Boa noite, Carlos Eduardo Benito Jorge, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Boa noite ao representante do secretário da Segurança, do Dr. Antônio Ferreira Pinto, o nosso amigo Carlos Alberto Stassini. Boa noite a todas as senhoras e aos senhores, em especial aos nossos colegas que aqui se encontram presentes, aos familiares e aos simpatizantes da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós estamos honrados, porque concomitantemente também o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo está aniversariando 20 anos de existência. Sabemos todos que é o irmão mais novo, porque antes da Constituição de 88, o funcionário público do Brasil não podia participar de entidade sindical. Só com o advento da Constituição de 88 que nos foi permitido ter uma entidade que figura na Carta Magna como legítima representante da categoria que ela está em. Eu fico pensando se quando almejava ser delegado de polícia, o que seria mais prazeroso para nós? O que seria mais alegre, que trouxesse maior satisfação? Ser delegado de polícia ou ser sócio da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo? Neste momento, quero também homenagear, antes de prosseguir com as nossas palavras, o nosso colega, irmão e já ex-delegado-geral, Abrão José Kifuri, e também o nosso doutor Antônio Carlos de Castro Machado, que também foi nosso delegado-geral. Muito obrigado pela presença de ambos e do doutor Eli também, que muito nos honra estar aqui com o comparecimento, dando o prestígio que esta festa precisa ter e merece ter. Voltando ao que nós falávamos, nós temos que acentuar que esta dúvida pairou durante algum tempo. Será que ser delegado de polícia é mais importante? Será que presidir o inquérito policial é algo que nos traz satisfação, sabendo que eu posso e devo, quando cada caso for apresentado, instaurá-lo por portaria, por um auto de prisão em flagrante, exigindo uma condição, ou seja, uma representação, exigindo um requerimento para os casos de ação penal privada. Enfim, todas essas considerações, bem como saber, no caso de auto de prisão em flagrante, se verdadeiramente pode-se arbitrar uma fiança, se esse delito é inafiançável, poder saber se há possibilidade de ouvir a testemunha, uma só ou duas, no caso de prisão em flagrante, de auto de prisão em flagrante. Enfim, há tantas considerações que só o requisito da necessidade de ser bacharel em direito pode levar a pessoa que presta um concurso a ser nomeado delegado de polícia. E nós fomos, em 76, nomeados delegados de polícia de 5ª classe, onde trabalhamos durante 5 anos, e só fomos promovidos por merecimento,
porque fizemos jus a esta indicação. E assim continuamos trabalhando, mas essa alegria de pertencer a uma categoria profissional que vela pela segurança de todos os cidadãos, de toda a população, de um estado tão importante como é o estado de São Paulo, e que tem uma Assembleia Legislativa, a mais importante do Brasil, ser hoje homenageado pelo deputado Fernando Capês, que compõe a presidência dessa solenidade, e a quem devemos muitos favores. Na época em que manifestávamos as nossas reivindicações em 2007, ele, como relator do projeto do adicional operacional de localidade, nos deu atenções e algumas coisas que não foram talvez percebidas por alguns colegas. Ele as modificou para melhor, com o poder que tinha de relator, e foi aprovada pelos membros desta casa, as modificações que ele fez em nosso benefício. Nós temos, e todos aqui foram convidados pelo presidente Barros Munhoz, a quem também tivemos uma aceitação e uma atenção no ano que passou bastante grande. Mas hoje nos defrontamos ainda, e isto vem de longa data, com algumas necessidades de atendimento. Se faz oportuno aqui dizer que o adicional de local de exercício, como hoje se encontra, na sua forma injusta, que contempla o colega que trabalha numa cidade com menos de 200 mil habitantes, que presta o mesmo serviço daquele que trabalha numa cidade com menos de 500 mil habitantes ou com mais de 500 mil habitantes, se vê tolhido na sua forma mais expressiva, que é a dignidade, pois ele, trabalhando numa cidade com menos de 200 mil habitantes, ao lado de uma outra com mais de 500 mil habitantes, ele se vê forçado a sofrer, não fosse o seu ideal de sacerdócio, a sofrer desmotivações que seriam bastante tristes para a condução do trabalho de polícia judiciária que desempenhamos. Este assunto, graças ao esforço de todos nós, delegados de polícia, junto ao nosso delegado-geral Domingos de Paula Neto, junto ao secretário Antônio Ferreira Pinto, que está encontrando eco na Secretaria de Gestão com Sidney Beraldo, agora promete que será levado até o Palácio e ali encaminhado um projeto para esta casa, para que possa ser sanada esta injusta legislação do adicional de local de exercício, que todos nós, se não tivermos essa incorporação, no dia que formos aposentados, ou aqueles que já são aposentados, estaremos perdendo, como estão os aposentados de hoje, uma cifra de R$ 1.575 por mês. Logo no momento que mais precisamos desses valores, para atender uma qualidade de vida necessária, para até não ter necessidade de um plano de saúde, porque o nosso hospital do servidor deixa a desejar com as nossas necessidades de atendimento à saúde, a nós e aos nossos familiares. Tudo isto, meus amigos, meus irmãos, meus colegas, minhas colegas, é necessário que se diga, para que toda aquela promessa que já se avizinhou no âmbito menor do governo do Estado de São Paulo, tenha a sua caminhada até o Palácio e possamos receber, assim, a atenção e a realização desta conquista que tanto precisamos alcançar. Outro assunto que nos pede bastante preocupação é a gratificação por acumulação de titularidade, aquilo que é chamado intimamente de GAT. Quantas vezes deparamos com colegas respondendo por mais de um plantão simultaneamente no mesmo período de trabalho, e ele não recebe um centavo por trabalhar por 2 ou por 3 autoridades policiais ao mesmo tempo. Quanto desgaste!
Claro, uma satisfação enorme de estar servindo aquelas populações, daquelas comunidades, das unidades policiais que ele presta serviço. Mas é claro que isso só não basta, porque a continuidade desse trabalho vai desgastando e ele não vai encontrando possibilidade de um ressarcimento, pelo menos que venha trazer de volta a dignidade mínima que tanto precisamos. Essa incorporação que foi estabelecida na Lei 1062, que estava junto com a conquista da aposentadoria por tempo especial, ela ficou como promessa dos nossos valorosos deputados desta casa, com quem conversamos no ano passado, de ter a cunha destes mesmos deputados para que seja consertada esta ofensa à nossa dignidade, pois a 1062, no que diz respeito ao trato da incorporação do adicional de local de exercício, deixa muito a desejar. Meus amigos, é hora de estarmos bastante unidos. E eu não poderia e nem quero que as nossas palavras venham empanar o brilho desta homenagem à Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da qual fazemos parte, desde 76, quando fomos nomeados. Foi o primeiro ato que fiz, foi a primeira iniciativa que tive. Correr na Avenida Ipiranga 919 e me inscrever como associado da ADPESP, como nós chamamos intimamente e amavelmente. Hoje, Sérgio Marcos Roque, você que também está junto conosco nessas lutas, compreende perfeitamente que, neste momento, a conjugação de esforços deve ser uma meta que não pode ser alterada. Todos nós estamos confiantes nesta administração secretarial. Esperamos que as hostes do Palácio dos Bandeirantes não venha a ser insensível como no ano passado foi. Não venha a ter um ar de descaso com a nossa causa. E nós possamos fazer prevalecer o que há de mais justo, o que há de mais necessário para a configuração de um cargo que merece todo o respeito da administração pública, assim como vem recebendo o respeito do povo, porque esta casa é de representantes do povo. Obrigado. Muito bem. Anunciamos também a presença do Dr. Fernando Beato, que é delegado de polícia e assessor do deputado federal Marcelo Ortiz, da doutora Gisele Boros, delegado de polícia, assistente da primeira seccional e uma eminente professora de processo penal. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo foi fundada no dia 11 de novembro de 1949, com o objetivo de congregar os delegados de polícia na defesa necessária e inexorável dos interesses da classe. 60 anos depois, esta associação é reconhecida nacional e internacionalmente, sendo uma das entidades mais antigas e pioneiras do país em matéria de associação de autoridades policiais civis. Como já se sabe, e é fato notório, a Polícia Civil do Estado de São Paulo é não apenas a maior, mas a melhor, mais experiente e preparada do país. Isso se reflete na melhor associação de delegados do país, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Idealizada, entre outros, pelo Dr. Antônio Ribeiro de Andrade, que é considerado o pai da associação. Hoje, a ADPESP, como carinhosamente é chamada, conta com mais de 4.000 associados. Sua sede própria foi inaugurada no dia 11 de novembro de 1969. O lema dos delegados de polícia reflete o orgulho,
o destemor, a competência, o profissionalismo e a solidariedade com que encaram a sua missão. Eis o lema: ação, lealdade e união. Ação, lealdade e união. Em 30 de outubro de 1950, a Assembleia Legislativa de São Paulo, esta mesma, declarou a ADEPESP como entidade de utilidade pública, Lei Estadual número 816/50. Esta mesma Assembleia aprovou recentemente o projeto de lei 657 de 2009, de nossa iniciativa, que instituiu o Dia do Herói Policial Civil. O projeto foi aprovado e segue para a sanção, com o objetivo e finalidade de homenagear os policiais civis que morreram no cumprimento do seu dever. Quer o Estado que as suas autoridades representativas não se dirijam a velórios e sepultamentos de policiais, mas a cerimônias em que eles sejam premiados e reconhecidos. Mas também não se pode apagar da memória aqueles que saíram da vida para deixar suas marcas na história pela dedicação à causa da segurança do Estado. Isso está no sangue dos nossos policiais civis, na sua alma, no seu estado de espírito. E esta Assembleia reconhece isso ao instituir o Dia do Herói Policial Civil. Escolhemos a data de 1º de fevereiro, data do covarde assassinato, da morte do delegado de polícia Luciano Heitor Bigelman, covardemente assassinado ao reagir em inferioridade de armas e inferioridade numérica a um assalto no bairro do Itaim Bibi por bandidos de alta periculosidade. 2 deles foram presos devido a esta reação. Como disse todos aqui, todos disseram, nós todos estamos do mesmo lado. Nós representamos a sociedade que quer a paz e o respeito. Do outro lado é que estão os nossos inimigos, os criminosos que querem perturbar a ordem, a paz e tirar a tranquilidade da população. Eu tenho a honra, nesse momento, de passar a palavra a esta pessoa que eu tanto admiro, que faz um trabalho consistente, como o doutor José Leal, de articulação, silencioso, de construção. Sabe ele que é muito fácil, na maioria das vezes, simplesmente atacar, reclamar. O difícil é articular. Eu sou testemunha do trabalho de José Leal e desta pessoa que vou chamar agora, do seu trabalho diuturno de articulação para a construção de uma polícia melhor. Passo a palavra ao Dr. Sérgio Marcos Roque, presidente da Associação dos Delegados de Polícia e que me deu a honra de solicitar esta sessão solene. Senhor presidente, Fernando Capês, na pessoa de quem eu saúdo todas as autoridades e integrantes da mesa, ilustres membros do Conselho da Polícia Civil aqui presentes, meus queridos colegas. 60 anos. Completamos 60 anos. 60 anos de história. 60 anos em que a história da Associação dos Delegados de Polícia se entrelaça com a própria história da Polícia Civil Paulista. Pela associação, passaram verdadeiros ícones da Polícia Civil, alguns presentes. Pela sua presidência, então, professor Cobra, Dudu, o Carlos Eduardo, Kifuri, que me recordo
num dia memorável, na rua Doutor Villanova, numa assembleia marcante, há algum tempo, né, que foi? Faz algum tempo. Doutor Kfouri, então delegado-geral de polícia, disse: eu estou delegado-geral de polícia, mas entre ser delegado-geral de polícia e a minha classe, eu fico com a minha classe. No dia seguinte, não era mais delegado-geral de polícia. E é com esses presidentes que eu vou ter o orgulho, mas não, me sinto que não mereço, ladeá-los com meu nome ao lado da galeria de ex-presidentes. Percorri nesses 40 dias, eu e meu companheiro Orlando Miranda, percorremos 45 seccionais do interior do estado de São Paulo. Capês, eu pude observar, uma coisa ficou para mim bastante clara: como o nosso delegado de polícia do interior é querido pela comunidade. Ele é o paizão da comunidade. Ele é reconhecido pela sua comunidade. Quem não gosta, né, Fernão? Está aqui o seccional de Bragança. Quem não gosta de bater nas costas do seu delegado de polícia? Pois bem, eu apelo e gostaria que o governador do estado também reconhecesse o delegado de polícia. Muito obrigado, não quero me alongar mais, e eu gostaria de, nessa oportunidade, homenagear o nosso anfitrião, o deputado Fernando Capês, com uma medalha. Merecida medalha, pelo amigo que ele tem demonstrado ser da Polícia Civil e da Associação dos Delegados de Polícia. Capês, receba essa medalha de mérito dos 20 anos, dos 60 anos da nossa associação. Muito obrigado. Colega, só encerrando, podem aguardar, vem novidade por aí, viu? E novidade da boa, viu? Passaremos agora à fase final desta sessão solene. Eu não esperava, me sinto realmente emocionado por esta medalha. Fico muito feliz porque gosto muito da Polícia Civil de São Paulo. Sempre apoiei a Polícia Civil. Não é porque agora sou deputado que o faço. Desde os meus tempos de Ministério Público, sempre atuei como promotor lado a lado com a autoridade policial, prestigiando o seu trabalho, lutando para que a Polícia Civil estivesse sempre cada vez mais alçada à sua verdadeira e real importância. Não só como promotor, como autor de livros, como professor, como palestrante, sou sempre um aliado de primeira hora dessa instituição. Fico, portanto, emocionado e agradeço ao Sérgio Roque por esta medalha. Faremos agora a entrega desta medalha do mérito dos 60 anos da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a autoridades que certamente o fizeram por merecer muito mais do que eu. Iremos agora, peço que o presidente da Associação dos Delegados de Polícia, Sérgio Marcos Roque, entregue para o nosso sempre delegado
orgulho de toda a Polícia Civil do país, senador da República, Romeu Tuma, o diploma de honra ao mérito e a medalha comemorativa do mérito dos 60 anos da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Solicitamos agora que o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, Dr. José Leal, proceda à entrega do diploma de honra ao mérito e da respectiva medalha ao Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Solicitamos ao representante do excelentíssimo senhor secretário de Estado da Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, Dr. Carlos Alberto Strassini, cuja presença abrilhantou em demasia este evento, que proceda, em nome do secretário do governador, a entrega do diploma de honra ao mérito e respectiva medalha ao delegado-geral de polícia em exercício, Dr. Alberto Angerame. Finalmente,
o diploma de honra ao mérito e respectiva medalha comemorativa, eu peço ao senador da República, Romeu Tuma, que faça essa entrega extremamente honrosa ao nosso querido Dr. Abraão José Kfouri Filho. Não quero ser presa. Parece um pouco do cabelo. Eu quero abreviar uma carreira política ainda. Quer me cobrir? Eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Sérgio Marcos Roque pelo diploma de honra ao mérito e a medalha comemorativa que me outorgou e que eu jamais esquecerei. E como diz o ditado, se chumbo trocado não dói, placas comemorativas e medalhas trocadas só podem fazer bem. E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na sessão solene em comemoração aos 60 anos da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, presta homenagem ao seu presidente, Dr. Sérgio Roque, como demonstração de eterna gratidão e reconhecimento pela luta corajosa e incansável na defesa da categoria policial civil e na busca por mais segurança para a sociedade paulista. Deputado Fernando Capês, 30 de novembro de 2009. Muito bem. Esse domingo pela manhã, eu estava no parque com a minha filha mais velha, a Maria Fernanda, que está até se apresentando hoje numa peça de teatro, e ela pediu um sorvete. Eu comprei aquele sorvete que ela gosta, picolé brigadeirão da Nestlé. Ela tomou com uma vontade e disse: pai, já acabou? Assim foi esta sessão solene maravilhosa. Pena que tenha chegado o momento para que ela se encerrasse. Ela é uma sessão solene, segue um rígido procedimento regimental e está esgotado o seu objeto. Esgotado o objeto da presente sessão solene, que a essa altura já é uma sessão histórica, registrada no Diário Oficial, nos anais desta casa, e será transmitida pela TV Assembleia
no próximo dia, vamos confirmar? No próximo dia 6 de novembro, domingo, às 21 horas, 21h30. Então, nós estamos aqui no domingo, 21h30, dia 6 de novembro. 6 de dezembro, desculpe. A presidência agradece às autoridades, agradece à equipe que tornou possível isso, nossa querida Delmíndia, a professora Maria Estela Prado Garcia, Eliana Maltinte, professora Gabriele Tambellini, Rodrigo Tritapepe, Newton Miranda, todos nossos assessores que com seu trabalho tornaram possível esta sessão solene. Agradeço ao meu amigo Misael Antônio de Souza, que está nos oferecendo um delicioso coquetel que será servido logo em seguida. Agradeço a dona Vitória, todas as pessoas do cerimonial competentíssimas, a dona Ieda, 60 anos de Assembleia Legislativa, que durante uma sessão solene que aqui realizei em homenagem ao antigo mobilismo, no afã de que tudo ficasse bem feito e pronto, bateu violentamente a sua perna contra a mesa, já ela numa idade que requer cuidados, teve uma fratura do fêmur, e eu estava preocupado com ela, e ela com muita dor, solicitou que eu fosse retirado da enfermaria, dada a nossa relação afetiva muito forte, para que não atrapalhasse a minha concentração para aquela sessão. E nesse momento a dona Ieda está se recuperando, e na sua pessoa eu cumprimento todos os funcionários desta Assembleia Legislativa, que a fazem a maior Assembleia Regional do mundo. Agradeço a presença dos meus amigos agentes vistores que aqui se encontram, e convidando a todos para o coquetel que se realizará na Sala dos Espelhos, aqui atrás deste plenário, desejo uma boa noite a todos e que Deus guarde e proteja seus corpos, porque eles são a morada de vossas almas. Uma boa noite, está encerrada a sessão.